É nosso convidado em estúdio, o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bom dia. Olá, bom dia. Há mais greves, mas com menos tempo e com menor adesão. Em que é que ficamos? Há ou não mais contestação? Que leitura podemos fazer? O impacto é pelo menos menor do que aquele que se sentia no mandato de Pedro Passos Coelho. E de resto, se é verdade, e os números apontam para que isso seja assim, há um maior número de pré-avisos de greve, a verdade é que muitos desses pré-avisos acabam depois por ser desmarcados e, portanto, quando contabilizamos aquilo que foram as greves efetivas, nós percebemos que elas são em menor número. Ainda assim, nos últimos 2 anos, isto é, no final desta legislatura que termina no próximo ano, tem-se sentido um aumentar da contestação. E isso é o que ajuda a compreender porque é que a greve que está a acontecer hoje era uma greve já anunciada. No 1º de maio, a UGT e a CGTP tinham dito que, se não houvesse uma alteração de posicionamento do Governo, iriam, pela primeira vez nesta legislatura, para uma greve conjunta e cumpriram-no, e que está a haver também, sobretudo nos sindicatos que estão mais na esfera de influência do Partido Comunista, um crescer de pressão sobre o Executivo de António Costa. E isto era aquilo que era expectável, porque se no início da legislatura e com um clima político e social que era mais simpático para com António Costa do que tinha sido para com Pedro Passos Coelho, as divergências que, entretanto, politicamente se foram afirmando relativamente ao Partido Socialista e ao Bloco de Esquerda e Partido Comunista, derramaram-se neste aumento de vozes de contestação, quer seja do ponto de vista sindical, quer seja do ponto de vista das organizações que olham para algumas das medidas governamentais com maior suspeição. Esse aumento de contestação está também relacionado com o aproximar das eleições. Isso. Os sindicatos consideram que, nesta altura, vale a pena lutar, não é? Sim, estamos na véspera da discussão de um Orçamento de Estado, sobretudo na véspera da discussão na especialidade do Orçamento de Estado, onde já se percebeu que ainda há margem para fazer algumas correções, onde já se percebeu que algumas decisões, eu estava a pensar da questão do aumento da função pública, ainda não está fechado, ainda não sabemos que há um bolo de 50 milhões de euros, mas não sabemos sequer como é que ele vai ser distribuído para toda a função pública, apenas para os salários mais baixos. Ainda há vários cenários que estão a ser discutidos e, portanto, há aqui ainda um espaço de manobra que pode perfeitamente ser condicionado com uma ação adicional de protesto. E esta greve e estas manifestações a que temos assistido nas últimas semanas e que vamos continuar a assistir são, de alguma forma, o resultado dessa estratégia de pressão sobre o Governo. Porque, como tu disseste e muito bem, estamos na véspera de umas eleições onde Bloco de Esquerda, mas sobretudo Partido Comunista, vão querer mostrar as divergências relativamente ao Governo. E a forma mais visível da manifestação dessas divergências é exatamente com a contestação nas ruas. E o Partido Comunista tem, sobre várias organizações sindicais, uma influência que lhe permite exatamente tirar proveito dessas vozes que têm um impacto, desde logo mediático, mas também um impacto no interior das empresas, obrigando, em alguns casos, o Governo exatamente a ir, pelo menos, ao diálogo, se não mesmo a fazer cedência. E parece que, a partir de agora, a CGTP e o GT podem caminhar juntas na contestação? Pode ter sido este apenas um caso único e dificilmente, eu acho, nesta legislatura veremos outras situações idênticas a esta, até porque, apesar da UGT ter endurecido a sua posição relativamente ao Governo, não se quer misturar com a CGTP noutras áreas onde, claramente, estas duas centrais sindicais não estão absolutamente sintonizadas. Agora, o que me parece evidente é que, sobretudo do lado da CGTP, que está mais próxima do Partido Comunista, este grau de contestação e estas manifestações de protesto tenderão a aumentar ao longo dos próximos meses. E à medida que as eleições legislativas se forem aproximando, certamente que nós veremos mais greves, que nós veremos mais manifestações de protesto. A grande incógnita é saber até que ponto a UGT estará interessado em também embarcar nesta utilização destas manifestações de protesto, sabendo-se da sua maior proximidade política e ideológica ao Executivo de António Costa. E sabendo também, e essa é uma variável importante, que António Costa está agora com um executivo renovado, com ministros em áreas que eram particularmente sensíveis, que acabaram de chegar e que, portanto, têm aqui aquilo que se costuma chamar o momento de estado de graça
e isso pode, de alguma maneira, ser uma almofada que trava exatamente o impacto destas manifestações. Em áreas tão sensíveis como, por exemplo, a da saúde, com um novo rosto a liderar o Ministério, é natural que haja pelo menos o tal benefício da dúvida antes de se chegar a ações mais duras de protesto. A própria greve de hoje, que como vimos está a afetar muito a área da educação e a área da saúde, era uma manifestação ou era uma greve que já estava programada. Tivesse ela sido organizada neste momento, eventualmente teria sido mais dilatada no tempo ou até poderia não ter acontecido. Ricardo Jorge Pinto, obrigada. Obrigado. Bom dia.